A paz do Senhor, estamos aqui para falar da história de Jó. Uma história sofrida, mas tinha um propósito. Uma história que até hoje mexe com todos nós que aprendemos e lemos. Ficamos, meu Deus, que sofrimento, que história, né? Eu já cheguei a pensar, meu Deus, precisar disso tudo, vou me ser o mais fiel do mundo, né? Mas o Senhor sabe o que faz. Com certeza, em tudo aquilo tinha algo dentro de Jó que precisava melhorar. Quando ele diz, os teus olhos me veem, né? Eu bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Isso é de alguém que passou por grandes experiências com tudo aquilo. Então, cada sofrimento tem um ensinamento para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos falar aqui em Jó 24 ao 30, né? E o mais interessante é Jó se defendendo. A gente vai ver como Jó fala. E depois vamos lá para Mateus 27, 32 ao 42, o sofrimento de alguém insubstituível, que é Jesus. Então, o que Jó passou, o que hoje passo, você passa, ou seja quem for, não é nada diante da grandeza, da fidelidade e do amor de Jesus Cristo. E o que ele sofreu por mim e por você. É Natal, mas o maior Natal é reconhecer Jesus como nosso Salvador, reconhecer o seu sofrimento na cruz e ser grato por tudo. O tema de hoje é julgamento que condena alguém a uma pena. Às vezes as pessoas gostam de fazer julgamento uma das outras, minha, sua, né? Para dar uma de juiz, de juíza. Mas louvado seja Deus que tem um lá em cima que conhece tudo e que é justo. Jó 6, a partir do 24. Não me condene. Veja o que Jó falou para os amigos. Ensine-me que eu ficarei calado, mostre os erros que cometi. Ele estava ali dizendo a eles, olha, me ensina que eu vou ficar calado, me mostre os erros que eu cometi. Porque eram amigos o quê? Íntimo dele. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Porque Jó sabia do que estava falando. Jó sabia o que estava passando, né? Era muito sofrimento. Ele disse uma coisa interessante. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Quer dizer, Jó estava falando a verdade e ele sabia disso. Mas as pessoas querem ter uma forma de nos condenar e dizer, não, é por isso, Deus está te cobrando isso, pare com isso. Eu e você somos servos. O juiz está lá em cima, agora quem aponta está embaixo, viu? Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se ele fosse vento? Já pensou? Palavras bem colocadas, palavras de tristeza, de medo, se defendendo como podia. Vocês seriam capazes de vender um ovo em leilão? Vocês venderiam até mesmo um amigo? Ele está querendo dizer, eu sou amigo de vocês. Vocês são capazes de me vender? Vocês me conhecem, vocês sabem meu caráter. Olhe bem os meus olhos e diga se estou mentindo. Geralmente o mentiroso ele não encara ninguém, não é verdade? Mas Jó estava com seriedade. Porque ali já estava a acusação do primeiro que falou, foi ele faz, e ele estava se defendendo na mais sua pura integridade. Retirem o que disserem, não sejam injustos, não me condenem, eu estou com a razão. Mas existem momentos que mesmo a gente tendo com a razão, tendo as palavras bem colocadas, as pessoas não vão acreditar. E também é um propósito de Deus. Porque lá na frente ele quer mostrar a sua integridade e a minha. Lá na frente ele quer mostrar que você tinha razão no que você falava. Então não adianta se defender. Se defenda nos pés do Senhor. Vocês pensam que sou mentiroso? Será que não sei o que é certo ou o que é errado? Palavra forte, né, irmã de Jó? Jó estava no desespero, Jó queria provar sua inocência, Jó queria provar que não estava em pecado. E muitas vezes, por algum motivo, você está assim, querendo provar algo. Não prove não. Porque a verdade chega, não demora, não tarda, é na hora certa. Não precisa você se justificar. Deixa o Senhor trabalhar.
Tudo isso está tendo que trabalhar dentro de você. Tudo isso é para você aconselhar outros lá na frente. Tudo isso é para você ter uma experiência com Cristo. Agora a gente vai falar aqui em Mateus 27, do 32 ao 44, que tem tudo a ver com o tema. Julgamento que condena alguém a uma pena. Quem foi julgado? Quem foi condenado? Jesus Cristo. Quando estava saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Aquilo ali era para carregar, para ter mais zombaria, né? Para pôr Jesus em situações difíceis. Eu não gosto de zombaria. Eu não gosto de anarquia, porque está repleto na Bíblia de pessoas sem caráter fazendo isso. A gente ri, a gente brinca. Agora, a partir do momento que você usa a mesa do seu café para zombar de alguém, para imitar, é a mesa do almoço, seu café, seu jantar é sagrado. E cuidado com sua zombaria, porque também zombaram de Jesus. E Jesus sabe o que é isso. E quando o servo andar de joelho clamando, ele entra com justiça. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Olha para onde levaram Jesus. Sem dó e sem piedade. Então, o sofrimento de Jó não era nada. Jó se defendendo de Jesus, não. Por quê? Porque Jesus sabia que tinha que passar por aquilo. É fato que Jó é ser humano igual a mim e a você. Mas a gente tem que aprender que o que tiver de passar, a gente vai ter que passar. É culpado ou não. Ali derramou vinho misturado, ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Você sabe o que é isso? Deram bebida o quê? A ele. Né? Misturaram fel e bebeu com vinho. Eu até não li direito. Fel com vinho. Você tem ideia da coisa horrível? Sabe, a pessoa cheia de dor, sendo massacrado, humilhado, massacrado, pisado, furado os braços, os punhos, os pés, e ter que passar por isso, uma bebida dessa. Será que Jó chegou aos pés de Jesus? De jeito nenhum. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Jesus era tão santo, tão importante, que até a roupa dele foi dividida. Ninguém quer roupa de morto, não. Joga. Mas ali não era morto, ali ia reviver. Ali era a vida. Ali era a santidade, era a grandeza, aleluia. E ele passou por tudo isso. Jó não chegou nem nos pés dele em sofrimento. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Além de Jesus morto, crucificado, né? E ali sofrendo. Não tinha nem dado seu último suspiro. Estavam guardando ele. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde está escrito com acusações contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Até na zombaria, no sofrimento, mas tiveram que botar a placa com o nome certo. Porque com Jesus tudo tem que andar certo. O que anda desalinhado, ele coloca na linha. É só questão de tempo. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e a outra à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. Você está vendo o que é que zombador faz? Até de Jesus caçoaram, balançaram a cabeça, o insultaram. Então, o que Jó passou não foi nada. E muitas vezes você passa por isso, eu passo por aquele de zombaria, de crítica. Estão imitando quem? O maligno. Estão imitando esse povo que crucificou Jesus. Então não entre por esse caminho de zombaria, de crítica, porque não dá certo. Jesus passou por isso, ele sabe o significado disso. Dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve a si mesmo. Olha o que ele estava falando. Olha, você não disse assim? Desce daí. Crítica, desafio, afronta.
Então, irmão, o que eu e você passa não é nada diante do que o mestre passou. Mas ele ficou em silêncio, ele não deu resposta. Não dê resposta. Porque Jesus é conhecedor de crítica, de afronta, de zombaria. Na hora certa ele chega. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo, veja que até as autoridades caçoavam dele. Aí disseram assim, ele salva os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se desce agora mesmo da cruz, nós cremos nele. E se desce da cruz, tu salvou tanta gente, não salva a ti mesmo. Porque ali era um propósito, porque tinha de passar por ali. Aí você pode passar por uma situação bem difícil, eu aí dizer, eu fui na hora, vivo na igreja, por que está acontecendo isso com ela? E Jesus, que disse, tu salvasse a tantos, não salva a ti mesmo. Todo o propósito de Jesus na nossa vida tem afronta, tem acusações, tem alguém querendo dar uma pena de julgamento, mas também tem vitória. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora? Olha essa afronta, olha essa crítica. Para terminar o 44. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. O que você passa, o que eu passo, não é nada. Jesus passou por zombaria, por crítica, por afronta. E ali, Jó se defendendo, deixando bem claro que não devia. Não precisa se defender. Se estão te acusando, na hora certa o Senhor chega. E quando ele chega chegando. Porque ele é o juiz. Porque ele sabe o que ele passou na cruz, ele sabe o que nós passamos. E ele age com justiça. Portanto, julgamento que condena alguém, que tem uma pena, né? Aqueles que gostam de condenar, apontar, deixa com Jesus. Jó se defendeu e não adiantou de nada. Porque depois a gente vai ver mais 2 amigos criticando ele, que aquele foi o primeiro que disse que ele voltasse para Jesus. Não se defenda. Deixe que Jesus vai te defender. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.